É um motivo de grande alegria em podermos estarmos juntos para estarmos meditando um pouco na palavra de Deus, que está em Provérbios 15, que fala o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lá no livro de Colossenses, fala que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, para que possamos saber responder a cada um. E também tudo que fizermos, seja por palavras ou por obras, devemos fazer em nome do Senhor. Palavras suaves. Já tentaram discutir com alguém que responde com um sorriso, suavemente? Edith, e se você prestar atenção também, aqui cabe uma outra palavrinha, calma. A resposta branda, a resposta calma, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E aí você lembra que aqui no versículo 2 fala o quê? Que a língua do sábio é o quê? Um adorno. Ou seja, você vai adornar, você vai contornar. Até a forma que você fala, você vai desviar. Você vai mudar completamente aquela situação ali. E é isso, Edith. E é isso que é andar em sabedoria. É você ter sabedoria quando tudo no mundo, né, quer que você tenha um outro tipo No meio da de turbulência, atitude. né? Isso. Mas você, mesmo no meio daquela Porque quando está turbulência, tudo bem, é fácil. é fácil. Mas agora, quando é uma situação difícil, aí é Versículo 4 fala da língua, que a língua saudável, a resposta branda, ou seja, uma língua saudável, como você colocou aí, ela é árvore de vida. Mas a palavra dura é perversidade enganosa. Estava vendo uma frase que eu gostei muito, fala que a língua profere as palavras, mas quem escolhe é o coração. Então é muito interessante isso. Muito interessante. Edith, uma língua sadia, né? Sadia. Uma língua que não vai trazer mal nenhum, mas simplesmente vai trazer cura. Ela vai só trazer algo de bom. Uma língua que branda, uma língua que vai mudar aquela situação ali, porque quando ela chega, porque ela anda no caminho do Senhor, ela é sábia aos olhos do Senhor, ela vai chegar ali e vai mudar aquela situação toda. Então, ela faz o que? Ela cura aquele mal do perverso. Ela vai mudar aquela situação toda. E é isso que a gente, né, tem que orar por isso, né? orar por Ao isso. Senhor. É uma luta. Mas devemos estar sempre buscando isso. Sabemos que não é fácil. Muitas vezes a gente está falando de língua, porque muitas vezes não é só palavra, a linguagem. A linguagem. É a linguagem, né? A gente, não é só o que a gente fala, Linguagem, é a maneira com que a tom, gente até fala, o tom da voz, os gestos que a gente A faz. gente tem que tomar Então nós muito temos que tomar cuidado cuidado com isso, Temos. porque não é só a língua. Um exemplo muito claro para mim, mas na Bíblia, muito bom, eu gosto muito, é de Abigail. Isso, bem lembrado. Abigail, ela conseguiu, está na 1 Samuel 25, 12 a 24. Ela foi conciliadora e ela apazigou a ira do rei, né? O rei estava super furioso com seu esposo, porque foi ter com ele com ignorância, vamos dizer assim, né? E a Abigail escutou a história lá, tal, e ela deu o jeitinho sábio dela e conseguiu apaziguar a ira do rei. Foi uma mulher muito sábia, né? Que ela foi Isso lá. liga a gente com o último versículo lá do 14, né? Liga. É o último. O 35 aí, ó. Ah, é o 35. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede dignamente é objeto do seu Então, Abigail, ela teve o quê? Favor favor do rei. do rei. E foi um grande favor. Foi um grande favor. Olha bem o que, Então, que ela é se muito bom. tornou com a simples atitude que ela teve, né? De mudar. Ela evitou que acontecesse ali uma guerra, morte. Ela não só ajudou a si mesma, mas ela ajudou a várias pessoas.
Então é isso que é Depois uma foi mulher escolhida, sábia, né, para ser esposa para ser dele. esposa de Davi. E eu estava lendo, eu achei muito importante o versículo 7, que fala: as palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. É, muito interessante. Isaías 54, eu transcrevi aqui, queria ler. O Senhor Deus me deu língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como discípulo. Versículo 2 fala que a língua do sábio emprega conhecimento. Então todos nós somos o quê? Discípulos. Não podemos esquecer disso. Estar nos pés do Senhor, aprendendo sempre dele. Especialmente, nosso tema hoje, né? O que nós devemos falar e como falar. Que a nossa língua seja assim, que tenhamos respostas brandas, que sejamos pacificadores. O Senhor nos ajude assim. Versículo 3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando maus e bons, né? Então isso significa o quê? Que o Senhor vê todas as coisas. Então fica calmo, né? Tenha paciência, fica calmo. Confia no Senhor, Ele está vendo. No tempo certo, Ele vai julgar. Mas Ele contempla, não é só para vigiar, sabia? Contemplar significa vigiar com amor. A Bíblia diz em Salmos 33, versículo 13, que o Senhor olha desde os céus, vendo a todos os filhos dos homens. Mas o fato do Senhor estar observando todas as coisas, bons e maus, traz um certo desconforto, né, para aqueles que praticam o mal. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto. Então, para o Senhor não vai ficar nada encoberto. O Senhor vai trazer a juízo toda a obra, quer seja bom, quer seja mal. Então, isso traz para nós, cristãos, filhos de Deus, um consolo, uma esperança. O Senhor, Ele está observando todas as coisas. Ele não é um observador indiferente. Ele se importa e Ele interfere no nosso mundo, né? Um dia Ele estabelecerá o bem e Ele vai recompensar aqueles que fazem a sua vontade. Então podemos estar confiantes no Senhor. Ele não está desatento. A Bíblia diz que Ele não dorme, né? Não cochila. Então Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo. Às vezes nos achamos injustiçados, mas não precisamos sentir assim, porque o Senhor vai estabelecer um dia o bem. Ele vai recompensar aqueles que fazem a sua vontade. E também a Bíblia fala que o coração do sábio, ele busca o conhecimento, busca as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Verdade. O 5, irmãs, ele também é muito interessante, que ele fala a respeito da importância da instrução, de você ser instruído. Ele fala assim, ó: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Aqui a gente vê duas divisões aqui. A gente vê aqui o que você está armazenando. O que você... desculpa, irmãos. Esse é o 6. Nós vemos aqui as consequências de aceitar ou rejeitar a instrução. Verdade. Quantas e quantas vezes, né, Didi? O tolo prefere rejeitar. O tolo prefere rejeitar. Ele não aceita. Ele quer andar nos seus próprios caminhos. Ele quer seguir o seu coração. Ele não quer seguir. Muitas pessoas, muitas pessoas que moram na rua só porque não quer se submeter às regras do lar, né? Às regras da família. Então ele prefere estar na rua. Já trabalhei com casos assim, de pessoas que têm casa, têm família,
mas preferem a rua para ter essa falsa liberdade, né? Falsa liberdade. Então, há pessoas que querem viver conforme a circunstância que ele está vivendo ali. Ele não quer nenhuma instrução, ele não quer que ninguém oriente, ele não aceita a instrução de um pai, não aceita a instrução do que a Bíblia nos instrui. E aquele que serve ao Senhor, ele sabe aonde que é a sua instrução. Está aqui na palavra de Deus. Então ele vai triunfar em todas as circunstâncias, por mais difícil que ela seja. Capítulo 1, versículo 4 fala: para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então o que é prudência? Pessoa ser prudente. É o famoso jogo de cintura, né? Que a pessoa tem que, no momento, tomar a decisão certa ali, saber muitas vezes separar, né? Muitas vezes no trabalho acontece isso, né? Separar o profissionalismo do sentimentalismo. Então, o Senhor, ele está pronto para nos ensinar, que nós possamos ter bom juízo, né? Bom siso é juízo. Que possamos ter juízo, principalmente os mais jovens, ensinar os nossos filhos a ter juízo, para aprender do Senhor, seguir os mandamentos do Senhor. Versículo 7, a Égide já citou, fala: os lábios dos sábios derramarão conhecimento. Então, aquele que aprende, né, aquilo está dentro dele. Quando ele abre a boca, vai derramar conhecimento. Né? Eu queria só, Edith, fazer uma ligação aqui. O versículo 6, ele fala assim: na casa do justo há grande tesouro. O que nós estamos amontoando? O que nós estamos guardando? Tesouros? Aqui fala o 6, na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. É uma casa abençoada, né? Existem casos assim, né? Existe. Quando a gente lembra, uma bênção. Quando a gente lembra de perturbação, a gente lembra de Acã. O que Acã fez? Vocês lembram? O que Acã fez? Guardou, né? Ele guardou, né? Os destroços lá da guerra, e depois veio uma consequência. E por ele não... Proibido, né? Por Deus. Proibido por Deus. Deus já havia falado, mas ele não obedeceu a Deus. Ele agiu conforme a sua vontade, conforme a sua cobiça. E levou aquilo para dentro da sua tenda. E a consequência veio. Certeza. Sempre vem. Todos veio. Todos começaram a perder a guerra. Até que, né, foi mostrado ali. E ele recebeu, então, ali, ele recebeu a consequência daquele ato dele ali. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Josué capítulo 7, que é o pano de fundo para tudo isso aqui que a gente está vendo, que a consequência vai vir. Por nós, aqueles que andam segundo, muitas vezes, o seu próprio desejo, que não buscam essa instrução na palavra de Deus. Então vem aquela perturbação, se entregar a determinada situação. O homem que traz consequências para si e para outras pessoas também, a toda a comunidade que está ali perto dele. O 7 fala assim, vamos dar uma olhadinha no 7? Só ainda comentando, né? o 6, rapidinho, como uma casa ser uma bênção? Estava pensando nisso quando eu li esse texto. Como, né, ter uma casa que é uma bênção? A casa que é adquirida, né, com suor do rosto, né, como a Bíblia ensina. Não pense que vai adquirir uma casa com propina ou um carro e ele vai ser uma bênção na sua vida, não vai ser. E depois, como você já colocou aí, aquilo que a gente amontou lá dentro, como nós estamos usando a nossa casa, o que estamos levando para dentro da nossa casa, ou deixando, né, a televisão ou outros meios de comunicação levar para dentro da nossa casa. Então é bom pensar isso, como estamos usando a nossa casa. Esses tesouros se referem à sabedoria, respeito a Deus. Temos que respeitar. Convidamos Jesus para a nossa casa? Então agora vamos respeitar a presença dele na nossa casa. Eu quero ler bem rapidinho os versículos de 15 a 17, que fala assim: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo.
aquela casa que é uma bênção, tem um banquete contínuo. Melhor é pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Então tem gente que tem uma refeição simples, mas foi adquirida, né, com suor, foi o Senhor que deu, ele come aquilo ali, agradece o Senhor, mas muitas vezes na outra casa tem uma refeição, um banquete, mas as pessoas não têm paz nem para comer. A gente vê isso muito repetido na televisão, nos filmes, que às vezes a gente vê que a pessoa está na mesa, mas começa a discutir, daqui a pouco sai, deixa o prato e tal. Então isso acontece, pode acontecer também conosco, precisamos tomar cuidado, né? Então, um grande tesouro tem dentro daquela casa, mas não tem uma quietude. Melhor é a comida da hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Então, eu queria comentar com você. Tem gente que não gosta de hortaliça, né? Eu amo. É muito bom. Ainda mais quando há amor. Verdade. E a hortaliça, todo tipo de hortaliça é saudável, né? Então, vamos ensinar nossos filhos a comer hortaliça, né? E comer com gratidão, e dando graças a Deus, né? Comer, ter sempre um momento de prazer. Uma senhora uma vez ela demorava muito para dar mamar para o filho dela. E um dia eu questionei com ela, não questionei, perguntei. Ela falou que o momento de amamentar era um momento de prazer e ela queria ter tempo ali com o filho dela e para que o filho dela se apegasse a ela e tivesse prazer. Então, nosso momento de refeição nas nossas casas, segundo o exemplo dessa senhora sábia, deve ser também um momento de prazer, de gratidão, né? Nossos filhos têm que aprender isso em casa. Eu estava pensando, né, desse versículo 17, que é muito importante. Assim, talvez a pessoa não tenha condições de ter uma carne todos os dias. Tem uma coisa boa, né, na mesa, mas eu acho que por mais simples que seja a refeição, a Bíblia fala que em tudo devemos dar graça. Então, mesmo que seja uma coisa simples, né, mas em tudo devemos estar agradecendo ao Senhor. Jesus fazia Principalmente isso, pelo né? alimento. Sempre dava graça. Ó, 16, né? Um coração alegre, fundamentado no quê? No temor do Senhor. E o 17, no amor. Amém. Glória a Deus. Né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A gente perde quando não lê, né? Quando não tiramos aquele momento gostoso para estar lendo a palavra de Deus, porque ela é maravilhosa. Próximo? Voltando lá no 8, né? 8 e 9, vai falar do sacrifício dos ímpios. Ele é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável. Então falou que o sacrifício é abominável e o caminho também ele é abominável. O que seria esse sacrifício dos ímpios? O culto deles, né? A Bíblia diz lá em Romanos que nós devemos oferecer sacrifícios de ações de graças, né? Nosso corpo, nossas vidas, né? Um culto racional. Então, a adoração dos ímpios não é ao Deus verdadeiro. São a deuses estranhos. E o Senhor abomina o culto dos ímpios. E Ele abomina também o caminho dos ímpios. O que seria caminho? O que é o nosso caminho, né? São as nossas escolhas. Porque antes de eu sair de casa, eu escolho onde eu vou. E a partir dali eu vou seguir no meu caminho. E a Bíblia diz que o Senhor abomina a forma de vida escolhida pelos ímpios. Então, lá no 16 fala melhor, né? Gosto muito dessa expressão. 16 e 17. Melhor é o pouco, melhor é a hortaliça, melhor é as escolhas dos justos. Melhor é escolher a vontade de Deus. Com certeza. Então, partindo aqui para o versículo 10, vai falar da correção.
A Bíblia diz que, fala aqui, no versículo 10, a correção molesta. O que seria isso, uma correção molesta? Será que vai molestar alguém mesmo? É uma correção severa, é uma correção muito justa, né? Uma correção muito severa. A Bíblia diz: correção molesta há para o que deixa a vereda. Vai ter justiça, vai ter uma correção molesta. E aquele que aborrece a repreensão morrerá. Mas será que o Senhor ele vinga de alguém, ele pune? Não, o texto está dizendo aqui que ele faz uma correção severa. Ele puxa a orelha. Vem cá, tá errado aí, não é por aí não, o caminho é aqui. E faz isso várias vezes. Mas a pessoa prefere ficar no caminho, não obedecer ao Senhor. Então, aí no final, ele vai sofrer, né, a repreensão. Aquele que aborrece a repreensão, morrerá. Então, o Senhor repreende, o Senhor busca. Ele tenta várias vezes. Mas você tem seu livre-arbítrio. Se você escolhe não seguir a repreensão do Senhor, não seguir o caminho que o Senhor está te trazendo, te buscando sempre para esse caminho, então vai perder a sua vida, ou seja, vai perder a vida eterna, infelizmente. Versículo 11 tem uma expressão que eu gosto muito. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais, gosto dessa expressão, quanto mais. Então, se até o inferno, que a gente nem sabe onde é, e a perdição, que a gente também não desconhece, não chega a nós, estão diante do Senhor, quanto mais estão diante do Senhor os nossos corações. Eu acho que esse versículo está querendo nos informar isso, que nossos corações estão diante do Senhor com uma clareza muito grande. Então não adianta pensar que vai esconder atrás da folha da bananeira para esconder de Deus. Não vai adiantar. Não tem como, né? Tudo, nosso íntimo, está diante do Senhor. Nosso coração ele vê com grande clareza. Versículo 12, eu quero destacar a palavra escarnecedor. Não ama o escarnecedor. Deus não ama o escarnecedor. Aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então, na verdade, o Senhor ama o escarnecedor, né? Ele não ama aquilo que ele faz, né? As escolhas que ele faz. E o escarnecedor também, ele não ama ninguém. Ele não ama nem a si mesmo. Ele não ama. Não ama ninguém. Ele deixa os seus impulsos, né, o dominarem. 14:6 vai dizer, né, que nós já falamos, na casa do justo há grande tesouro, mas os frutos do ímpio é perturbação. Então o escarnecedor é um ímpio, né, ele é um vilão, ele se deleita em zombar de Deus. 1:22 vai dizer que ele é incapaz de aceitar a disciplina. 9:7 diz que ele não aceita a sabedoria. E o 14, versículo 6, fala que o escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então, é o que acontece com o escarnecedor. O deleite dele é zombar das coisas de Deus, ele é incapaz de aceitar a sabedoria, não acha a sabedoria, e a Bíblia diz no Salmo 1, versículo 1, o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os caminhos dos pecadores. Então, vamos evitar o caminho dos ímpios. Vamos evitar, né? Não evitar o ímpio, né? Que nós podemos fazer. E a palavra é bem clara, né? Bem-aventurado, ou seja, feliz é aquele que não anda, que não senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então é muito claro.
Demais. Quem não faz é porque realmente não quer. As coisas de Deus é perfeita. É. Gente, Então, tá o grande problema, Primeiro. qual que é o problema do escarnecedor então? É porque ele é incapaz de aceitar a verdade. Ele é capaz de aceitar a disciplina. Diante das suas próprias ações. Ele faz a do seu sua coração. vontade, não a vontade É, de Deus. Né? Então ele é um insensato convicto. sensato. Versículo 13. Qual que é o objetivo do versículo 13? Coração alegre, formoseia o rosto. É bem conhecido esse versículo, né? Mas pela dor do coração, o espírito se abate. Então, o objetivo do versículo é lembrar que o sentimento lá de dentro vai transparecer no rosto. Muitas vezes nós queremos culpar um e outro pelas nossas fadigas, né? Nossas depressões, mas já está provado cientificamente que aquilo que tem lá dentro do nosso coração vai interferir muito mais na nossa felicidade. A constituição interior tem mais impacto sobre o nosso estado emocional do que as circunstâncias exteriores. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente está, nosso tesouro, né? Aquilo que a gente está guardando na nossa pensando aqui, né? A nossa alegria, ela não depende de circunstância, porque a nossa alegria é Jesus. Então, Ele é a nossa essência. Verdade. Isso não quer dizer que a gente pode, de repente, né, ter alguns momentos assim que parece ser triste, que parece para o mundo é triste, mas para nós também, né? A gente não vai ficar naquela tristeza, porque eu não dependo daquela situação. Porque eu tenho Deus no meu coração. Ele é a minha alegria. É por isso que a palavra fala que a alegria do Senhor Nossa força. é a nossa força. É. O versículo 15 diz que o coração alegre tem um banquete contínuo. Então é festa, festa, continuamente festa. O versículo 18 fala da pessoa iracunda. Iracunda, ela suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Então a pessoa iracunda, ela cria problemas onde não existe. O longânimo é aquele que não tem pavio curto, né? Tem o de pavio curto e tem o longânimo. Então ele é capaz de apaziguar brigas. Vamos ler do versículo 19 até o 21. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Versículo 22 diz que não há conselho os projetos, onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Aí eu vejo a importância do conselho, né? Buscar sempre pessoas idôneas na hora que você precisar de conselhos. E quanto mais a decisão for difícil, mais você precisa orar, mais você vai precisar de ser aconselhado, né? Então é muito bom ter humildade na hora que nós vamos tomar uma decisão e pedir conselho a pessoas idôneas. Tem que saber para quem também, né? Tem. Você vai pedir conselho. Versículo 23, Salomão fala o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Que versículo bonito, né? Quão boa é. Então Salomão escreveu vários provérbios sobre a consequência da fala. E é interessante, Edith, que Salomão ele escreveu coisas do nosso dia a dia. Isso, né? Conselhos Conselhos do nosso que bem-estar, o nosso bem-estar na nossa vida. É muito prático, sim. E é interessante que esse versículo, ao começo dele, o homem se alegra em quê? Em dar a resposta adequada. Como é bom
né? Quando a gente procura um conselho e a pessoa dá um conselho que uma resposta boa, a gente vai sair dali feliz, alegre, né? Por saber que recebeu aquele conselho e vai pôr ali em prática, com certeza, né? Às vezes só de você, quando você for procurado, só de ouvir a pessoa, né? Ou ouvir a pessoa e orar com ela e saber, né, receber do Senhor a resposta para dar para essa pessoa, porque a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, é o tempo ali, né, na hora ali que a pessoa está precisando daquele conselho, né, é muito bom. Tiago, né, a gente já leu aqui Tiago, que ele nos exortou, né, sobre o poder destrutivo da língua. Cuidado, né? O escritor aos Hebreus também nos exortou a nos incentivarmos, ao invés de pôr o outro para baixo, incentivar uns aos outros, né? Ajudar uns aos outros. Estamos em tempo de pandemia e está todo mundo precisando de uma palavra, né? Todos nós estamos carentes, estamos assim, depressivos, a gente não pode ir em lugar nenhum, não pode visitar nossos entes queridos, não pode comemorar os aniversários que a gente tanto gosta, né, com os nossos entes queridos, nossas irmãs. Então, vamos ouvir o conselho do escritor de Hebreus, Hebreus 10, 24 a 25. Vamos incentivar uns aos outros. O momento é para incentivar uns aos outros, é para dar suporte uns aos outros, até que Cristo venha, que nós possamos estar fazendo isso. Versículo 24. Alguém quer ler? O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato para que ele não desça à sepultura? Epa! Aí deu começou, né, a dar uma direção para os ímpios. A Bíblia diz que, infelizmente, o caminho do tolo se inclina mais, vai se inclinando mais e mais, né? Infelizmente. E o caminho do prudente conduz para cima. E aí? Qual caminho nós vamos escolher? Nós temos que passar isso para os nossos filhos. Deus. Mostrar isso para os nossos netos, para aqueles que nos rodeiam. Olha, cuidado, você está crescendo? Você está percebendo para onde está indo a sua vida? Né? Uma das minhas preocupações é o que eu vou deixar para os meus filhos. Não quero deixar imóveis, herança, essas coisas, mas eu quero deixar o quê? Eu quero deixar que eles tenham visto em mim a minha fé, a minha vida, o que Cristo, né, fez na minha vida e continua fazendo. Essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos. Então, vamos caminhar para cima. Né? Para cima, nada de para baixo, para cima, é isso que o Senhor tem para nós, é isso que nós devemos trilhar, esse caminho que devemos trilhar. O prudente anda para cima, o objetivo dele é a glória, nosso destino final é o céu. Olhar para Cristo, então vamos nosso alvo. Prosseguir, né, para o alvo, né, Cristo nas nossas vidas. Versículo 25. Está em uma observação interessante. Diz que o Senhor cuida das viúvas. Quem são as viúvas? As viúvas representam um povo, uma classe desamparada na época. Simplesmente, totalmente indefeso. Era um povo que não era visto. Né? As viúvas eram simplesmente abandonadas. Muitas morriam de fome, porque elas não podiam trabalhar, não tinham trabalho, as mulheres não significavam nada, né? Era um corpo, mais nada que isso. Então, quando o marido morria, que era aquele que trazia a provisão para casa, quando não se tinha um filho homem para trabalhar, ela ia morrer de fome. Tá, um caso que a gente viu de uma viúva, né, sábia, foi Noemi, né? Noemi, o que ela decidiu? Vou voltar para os meus, vou voltar para a minha terra, vou voltar para os meus parentes. Né? Porque se ela ficasse naquela cidade, ela ia morrer de fome, porque ela já tinha morrido do seu marido, morrido dos seus filhos. Então a Bíblia diz que Deus cuida das viúvas.
Ele concederá o quê? Proteção. O Senhor arrancará a casa do soberbo, mas firmará a herança da viúva. Então isso é... Mantém a herança da viúva. Mantém. O Senhor mantém. Todo mundo pode caminhar contrário, mas o Senhor vai valorizar. E Jesus veio fazendo isso, né? Valorizando as mulheres e firmando, né? Versículo 26. Não Abomináveis existe... são para o Senhor os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. Abomináveis são para o Senhor os desígnios do mal. Abominável. Mais uma vez essa palavra aparece. Ela apareceu lá nos versículos 8 e 9. O Senhor abomina o quê? O culto do ímpio e o caminho do ímpio. E agora a Bíblia diz que o Senhor abomina também os seus pensamentos. Abomina os pensamentos maus, os pensamentos dos ímpios. Por quê? Porque não existe pensamento oculto. Nós já falamos aqui hoje sobre isso. Nossos corações estão diante do Senhor, estão perante o Senhor. Ele conhece o nosso coração, nossas intenções, os nossos pensamentos. Então, ele abomina pensamentos maus. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, então, né? Procurar pensar naquilo que é de cima, naquilo que é de cima, aquilo que agrada a Deus. O 27 fala das dádivas do suborno. Alguém já ouviu falar de corrupção, de suborno? Aqui no Brasil? Não tem não, né? Não tem. Então o Senhor está falando aqui, o que se dá a cobiça? A pessoa viu o dinheiro ali, né? Era para atender a saúde, era para atender aquele que está morrendo na fila do hospital, mas a cobiça leva ele a falar, não, dá-se para cá. Eu vou comprar mais uma fazenda. Eu vou comprar mais um carro. Cobiça. A cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas, viverá. Então, o que a pessoa que suborna, ela vai se tornar uma pessoa inconfiável. Não sei se é essa palavra, acho que eu vou inventar agora. É a pessoa que gera desconfiança. As pessoas, nunca mais ninguém vai acreditar nela. Porque ela perde essa confiança. Perde o caráter. Ela perde tudo. A perda dela é maior do que ganha. É uma pessoa desonrada, né? Desonrada. A minha tradução fala o seguinte, que o avarento põe a sua família em apuros. Sua família em apuros, aqui o final diz, né? O que aborrece esses presentes, né? Esses subornos, ele viverá. Então, é aquela famosa frase, ponha mais vida na sua vida. Então, o Senhor, ele tem esse poder, né? De fazer-nos viver. Versículos 28. Pensar para responder. O coração do justo medita naquilo que vai responder. Mas a boca do ímpio abre a boca. O ímpio simplesmente abre a boca e derrama coisas más. Muitas coisas más. O versículo, capítulo 10, versículo 19. Deixa eu baixar rapidinho aqui. Marcado. 19 fala: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, se vê a pessoa falando demais, você já toma cuidado com essa pessoa. Então, e o versículo 28 fala também das companhias, né? Então, o Senhor, o louco, ele atrai mais loucura para si, pelo seu comportamento e pelas companhias, que também são tolas. As companhias dele também são tolas. Então, vai praticando mais perversidade e mais loucura a cada dia. Versículo 29 diz que, é lindo esse versículo, lê para nós, Valquíria. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração do justo.
Então o Senhor mantém uma distância. Tem uma distância. Não adianta querer a gente tampar o sol com a peneira. A verdade é verdade. O texto diz, longe está o Senhor dos ímpios. De vez em quando ele aparece, né? Ele dá o sol, ele dá a chuva para todos. Ele de vez em quando vem para perto, até para fazer justiça, né? Até para fazer justiça ele aparece. Mas, que legal a segunda parte, né? O Senhor tem prazer em estar perto dos justos. Escutará a oração do justo. Quer dizer que ele está ali atento a tudo ali que o justo Pode está orar. passando, ele clama. Porque é importância da oração. Pedir, Precisamos orar, pedir e dar-se-vos-á. dar-se-vos-á. Batei, E abrir-se-vos. buscai e encontrareis. Então, pode orar, porque o Senhor, Ele escutará a oração do justo. Estamos terminando aqui, versículos 30 em diante. 30 diz que os efeitos das boas ações e dos bons sentimentos são apresentados. A luz dos olhos alegra o coração. Então a luz vai mostrar os efeitos das boas ações, né, do justo. Versículo 16 diz que melhor é o pouco no temor do Senhor. Então vamos estar diante do Senhor, né? A boa fama engorda os ossos. Então ele vem apresentando, né, esse versículo 30 é mais uma ênfase daquilo que apresenta no versículo 16, que é bom escolher o Senhor, sempre o Senhor. Versículos 31 e 32 diz que a disciplina é essencial para o bom aprendizado. O que diz lá no capítulo 1, versículo 7? Tem uma concordância com esse texto aqui, no 1,7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Despreza o começo, e aí só vai de mal a pior, né? Versículo 36, então, terminando o nosso capítulo de hoje, vai dizer: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. 33, O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, diante da honra vai o quê? A humildade. Somente o conhecimento não torna ninguém mais sábio. É preciso também temer ao Senhor, e o mesmo vale para a honra. A honra precisa ser acompanhada de humildade. Então, que Deus abençoe a todos nessa semana, tenha uma semana abençoada, nós possamos estar cada dia aprendendo mais do Senhor, colocando em prática, né, aquilo que o Senhor tem nos ensinado através do livro de Provérbios. Obrigada a todos.